Questão número 9. Com relação aos discos voadores, o autor... Vocês viram o que eu fiz? Você deve estar pensando assim, olha aí o texto. E o texto? Cadê o texto? Não vai ler o texto? Vou ler o texto. Mas eu leio sempre o enunciado antes. Eu sempre faço isso. E aqui, ó, olha que facilidade. Com relação aos discos voadores, o autor... Gente, então eu já sei que o texto vai falar sobre o disco voador e o autor vai falar alguma coisa sobre ele. Se o autor vai falar alguma coisa sobre ele, eu preciso saber qual vai ser o quê? A opinião do autor em relação a esse assunto. Eu sei, quando eu leio esse tipo de enunciado, eu já sei. Porque se ele vai falar sobre isso, quando você fala sobre alguma coisa, você dá a sua opinião. Combinado? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, discos voadores. Eu tenho o tema, o título. E aqui a fonte, certo? Tem aqui o nome do autor, Certos Homens, que provavelmente é o nome da obra, em que o autor publicou esse pequeno texto. E vamos lá. Eu já sei que vai falar sobre o disco voador e eu já sei por aquele enunciado que o autor vai falar alguma coisa sobre os discos voadores. Então eu vou procurar a opinião dele. Qual é a opinião dele sobre isso? Então vamos lá. Ele começa o texto da seguinte forma. Faz tempo que não se vê em discos voadores. Aqui ele fez uma voz passiva, né? Faz tempo que os discos voadores não são vistos. Aí ele fez uma pergunta retórica, ó. Passou a moda? Os ETs não nos querem mais? Enjoaram de nós? Cansaram-se da paisagem do planeta e foram rodopiar em outras galáxias? Terão achado que os pintamos feios demais? Ou nós é que simplesmente... Aqui eu tenho até uma modalização. O que é modalização? É uma interferência do autor em relação ao que está sendo dito, né? A opinião dele. Então, ou nós é que simplesmente desistimos deles. Então, olha só, gente. O autor começou a falar dos discos voadores de que forma? Com perguntas. Que são as nossas perguntas retóricas? São aquelas que... elas são tão óbvias que a gente já tem praticamente a resposta. Porque quando ele diz assim, passou a moda, ele está querendo mostrar que a gente pode deduzir que isso foi moda. Virou moda, falar do ET. Lembra? Eu falava até do ET de Varginha. Né? Tem essa coisa do ET de Varginha. Ó. Minha tia mora em Varginha. E, então toda vez que eu falava com a minha tia, e o ET aí, como é que tá? Então, o ET de Varginha. Eu fui passar Natal em Varginha, meu marido quis tirar foto. Vocês acreditam? Olha que ponto eu cheguei. Meu marido quis tirar foto com o disco voador que tem lá, porque tem um disco voador em Varginha, né? Deve ser ponto turístico. Maravilhoso, fantástico isso. E aí o que acontece? E quando ele faz assim, passou a moda, deduz o quê? Que isso era moda e que agora passou, ninguém quer mais saber. Então, percebeu? Então ele tá levantando algumas perguntas aqui sobre os discos voadores. Cresci, o autor se inclui. Cresci no auge da boataria. Ah, então ele já considera isso um boato. Não significa necessariamente que é algo verdadeiro. Começou com um piloto norte-americano, ó, a contextualização. O que é uma contextualização? É quase que dizer uma situação de tempo, de espaço, no caso aqui é de tempo, uma relação temporal, uma origem. Quando foi que isso começou a falar? Quando foi que isso surgiu? Então, ó, começou com um piloto norte-americano de caças, contando que havia visto 9 estranhos discos voadores brilhantes evoluindo perto de um monte, no estado de Washington. Era 24 de junho de 1947, Guerra Fria, e a onda começou. Olha que interessante, e a onda começou. Que onda? De falar sobre disco voador. A tal da moda que ele falou aqui em cima. Gente, o texto, quando eu leio, eu tenho que saber que alguma coisa já foi falada. Eu tenho que procurar sempre essa costura textual. Combinado? E depois de 2 pontos, porque aqui tem 2 pontos, ó. Depois de 2 pontos, ideia esclarecedora. A onda começou. Seria coisa dos russos ou de outro planeta? Venceu a hipótese, então, ó.
a ideia de um disco voador é hipotética. Venceu a hipótese de naves vindas do espaço sideral. Bem mais sensacional e perturbadora. Isso aqui é opinião, tá? Ou seja, essa hipótese é mais sensacional e perturbadora, opinião do autor. Depois, olha que ele está fazendo um marco temporal. Surgiu assim e depois aconteceu outra coisa. Depois, outras formas de objetos voadores são não identificados foram engrossando a onda. Gente, que onda! A onda de se falar sobre os discos voadores. Antes não se via. Cronistas de reinos passados, gênio das navegações, historiadores, cientistas, jornais, cronistas dos primeiros 400 anos da imprensa não falam de discos, pratos ou charutos voadores, nem de pessoas que os tivessem avistado. Ninguém foi abduzido de 1950 para trás. As religiões não deixavam sequer pensarmos em outros mundos, quanto mais em outros seres. Pois, se Deus houvesse criado outros seres em outros mundos, teria contado para os profetas, portanto, não havia. Olha que interessante aqui, ó. Esse se, eu não sempre gosto de destacar a conjunção. Pô, se Deus houvesse criado, isso aqui é uma relação de causa, de condição. Caso, é uma condição, caso ele tivesse criado, né, Deus tivesse criado outros seres, teria contado para os profetas, ok? Portanto, não havia. Por que ele tem esse portanto não havia? Não havia. Por que ele chega a essa conclusão? Porque nenhum profeta falou sobre isso, então não existe. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Minto. Ah, e olha que interessante. Não havia. Minto. O que é isso aqui? Peraí, minto. Não é bem isso, não. Ele vai dar uma ideia aí de contraste. Porque ele lembrou de alguma coisa. Ó. O profeta Ezequiel, de 600 anos antes de Cristo, relata que viu grandes rodas luminosas girando no ar, subindo e descendo, e havia seres lá dentro. Melhor pensar que eram anjos. Antes da boataria, só deuses e anjos desciam até a superfície da terra, e diabos subiam. Ou seja, então o que ele fala sobre o disco voador? Isso é uma certeza? Ele tá trabalhando sempre na ideia hipotética, perceberam a semântica do texto? Então vamos lá. Com relação aos discos voadores, o autor, ele mostra-se, sugere, afirma, mostra-se, sugere. Vocês sabiam que eu faço sempre desse jeito? Vocês perceberam que eu não li tudo? Eu sublinhei? Por quê? Porque ele vai mostrar alguma coisa, ou ele vai sugerir, ou ele vai afirmar. O que ele vai fazer? Mostrar, sugerir, afirmar. O que ele faz? O texto, ele foi muito em cima de hipóteses. Até as perguntas retóricas mostram essas hipóteses. Por que será que aconteceu tal coisa? Certo? Então, vamos lá. Mostra-se convencido de sua existência. Já está errado aqui, ó. Não, ele não está convencido. Até porque ele usa a palavra boato. Boato é uma onda. Estão falando por aí, mas eu não tenho certeza de nada. Já está errado. B de bola. Eu já parei de ler. Por quê? Porque já está errado, tá? Mas se você quiser, para entender a questão, eu falo, ó. Convencido de sua existência, apresentando argumentos que vão do testemunho de um piloto até um episódio bíblico, o final tá certo. O final tá certo. Ele usa esses argumentos. Ele fala do piloto e fala do argumento bíblico. Mas ele se sentiu convencido? Não, não se sentiu convencido não, porque ele falou assim, ó, melhor pensar que eram os anjos. Boato. Beleza? Errado. Letra B. Sugere, ó, sugere é uma sugestão, que foram apenas um modismo, ele fala isso aqui, limitando a um período relativamente curto, quando considerada a história da humanidade, aí você vai pensar assim, Aline, apareceu apenas.
E você disse que quando aparece o apenas, a questão está errada. Calma lá. Você só pode pensar que essa ideia restritiva vai estar errada se não houver uma restrição no texto. Se você não tiver certeza, você separa. Não vai desmarcar de cara, não. Tá bom? A letra C afirma que a visão deles, dos discos voadores, como ocorre com todo fenômeno espiritual, ó, generalização, todo fenômeno espiritual, agora restrição, só costuma ser concedida àqueles dispostos a acreditar antes de ver. Em que momento ele fala isso no texto? Eu tenho restrição, eu tenho generalização e ainda tenho extrapolação. Isso aqui está completamente errada. Letra D. Mostra-se surpreso por evidências como as que foram noticiadas a partir de 1950 terem demorado tanto a surgir. Em momento algum, a gente percebeu palavras no texto que indicassem uma surpresa, um espanto, nada disso. Então ele não está surpreso. Sugere, ó, ele sugere. Gente, o texto é uma sugestão o tempo todo, ó. Faz tempo que não se fala mais nisso, que não se vê mais discordor. E ele começa a se repetir. Por quê? Passou a moda? Os ETs não querem mais? Eles cansaram da gente? A gente pintou o bichinho feio? Ele tá questionando, mostrando assim, né? Perguntas para por que será que eles sumiram? Tá bom? Sugere que a sua existência não poderia ser comprovada a não ser com o auxílio de uma nova religião. Gente, em que momento ele fala de uma nova religião? Diferente daquela do passado. Em que momento ele fala que, ó, esse a não ser é uma ideia condicional. Ele deu essa condicional no texto? Ele fez essa condição? Ó, não dá para acreditar em ET, a não ser que haja, ó, caso haja uma outra religião, aí eu posso pensar. Não tem isso no texto, extrapolação. Então a resposta é a letra B de bola. Vamos entender a B de bola. Ele sugere que foram apenas um modismo, limitando a um período relativamente curto? Sim, ele limita esse período e é apenas um boato. Ele diz o tempo inteiro que é um boato. Olha só, ele diz o tempo inteiro que é um boato. Aqui, cresci no auge da boataria. Ele já deu a opinião dele. Ele considera isso aqui um grande boato. Outra vez que ele fala em boato, quando ele fala o quê? Boato, engrossando a onda. Que onda? A onda do boato, a moda de se falar disso. E um outro detalhe é quando ele coloca aqui, ó, melhor pensar que eram anjos. Ou seja, eu não quero pensar na possibilidade de ser um disco voador, de ser um extraterrestre. São anjos. Antes da boataria, ou seja, ele reforça aqui que é um boato. E ainda diz aqui, ó, somente deuses e anjos desciam. Então não tinha extraterrestre, ok? Deixa eu ler aqui a pergunta. Fiquei na dúvida sobre a letra B da número 1, porque fala em período relativamente curto, mas no final do texto ele fala de um episódio de 600 antes. Olha só, número 1 não, né? Número 9, a gente está na número 9, tá? Não é número 1 não. Vamos lá. Limitando a um período, ó, preste atenção, é relativamente curto, ele não diz que é curto. Fica com o Aurélio, por favor. Limitando a um período relativamente, ele não diz que é curto, o que é relativo? Para você dizer que é curto, mas é em relação a alguma coisa. Considerada a história da humanidade, sim. Considerada, ainda que, Franciane, ainda que ele tenha falado 600 anos antes de Cristo, considerado a história da humanidade, 600 anos antes, é pouco, é curto. Foi só nesse período lá, percebeu? Na verdade, quando ele fala que foi um modismo limitado a um período relativo... O boato começou quando, gente? Vamos aqui, ó. O boato, ele começou em 1947.
em 1947. Faz as contas aí. Não vou fazer não, que eu sou ruim em matemática. Mas pensa na história da humanidade. Há várias teorias para falar em tempo de humanidade. Se for pensar, já que ele falou que a referência bíblica, então a gente tem lá, há alguns teólogos que falam que 5.000 anos antes, lá, época de Gênesis, 5.000 anos. Há cientistas, há historiadores que falam que a Terra tem milhões de anos. Então, meu bem, isso é conhecimento de mundo. A questão fala em história da humanidade. A história da humanidade, a gente não vai nem entrar aqui no mérito de qual linha de raciocínio. Porque ainda que você vê pela linha do criacionismo ou do evolucionismo, que a gente não vai entrar nesse mérito, nas duas possibilidades, a história da humanidade é enorme, é longa, são anos e milhões de anos aí, 1000 anos e tantos mil anos. Cara, o período em que se começou a falar, a moda, é relativamente curto, sim. É relativamente curto. Entendeu? Então, cuidado pra você não fazer a análise errada, pensando assim, mas 600 anos antes de Cristo é tempo pra caramba, é longo. Mas é em relação à história da humanidade. E eu quero que você entenda que o modismo começou em 1947, está lá no texto, tá? Então, a resposta é a letra B. Agora, no dia do seu concurso, já que você falou sobre por exclusão, já que você está falando aqui achar correta por exclusão, grande parte das questões da FCC você faz por exclusão. Grande parte. Então, eu sempre falo, você vai naquela que está menos errada, tá? A menos errada. Você, eu não concordo com a letra B. Mas você conseguiu, com toda certeza. E eu sempre falo, é muito melhor você matar a questão tendo a certeza que as outras estão completamente erradas e aquela que sobra é a resposta. Aí você faz por exclusão, tá bom? Bom, questão 10. Que bom que você entendeu, tá? Vamos lá, questão 10. O segmento do texto, o segmento do texto corretamente expresso em outras palavras, isso é uma questão de reescritura, não tem jeito. Isso aqui você vai ter que entender as palavras e entender o contexto. Não existe regra para isso, porque isso aqui é uma questão de semântica. E é um tipo de questão que trabalha com sinônimos contextuais. O que eu quero dizer com sinônimos contextuais? Significa dizer que o que a banca te dá aqui, né, na reescritura, ela vai ter uma equivalência de sentido em relação ao que foi falado anteriormente. É uma equivalência. Aquela que estiver mais próxima, que for equivalente realmente, aí você matou a resposta, tá? Então é um sinônimo contextual, não é um sinônimo de palavra solta necessariamente. Às vezes você até percebe a palavra solta e você mata, mas às vezes você precisa do contexto para entender a mensagem e ver se dá para substituir. Então vamos lá. Número 10, letra A. Cresci no auge da boataria. Aí ele diz aqui, coloquei-me acima do falatório. Gente, esse auge não está no sentido de eu estou no auge, estou no sucesso, estou no topo da cadeia alimentar. Não é isso, tá bom? Eu não sou top, estou no auge. Não é esse tipo de auge. É auge no sentido, não estou acima do falatório. Eu estou aqui naquele momento eu estou no ápice do boato, mas não é no sentido de estar acima dele, tá bom? É no sentido que ele está em voga. Lembrei de uma palavra boa. Eu cresci e esse boato estava em voga, estava em evidência, tá bom? Então, nada a ver. Rodopiar, né? Rodopiar é isso aqui. Em outras galáxias. Ficar girando, bateu. Em outros sistemas estelares, bateu. Resposta. Letra C. Cronistas de reinos passados. Tabeliães de monarquias preconizadas. Gente, preconizadas
significa recomendado, aquilo que é recomendado. Tanto que a gente fala assim, ó, a gramática normativa preconiza tal coisa. Ou seja, ela recomenda tal coisa. Então não tem nada a ver com preconizado com passado, tá? Cronista de reinos passados. Então aqui já não deu. Tabeliães. A gente pode até pensar que os cronistas daquela época não tabeliães, mas tá forçando muita barra. Ninguém foi abduzido, né? Ninguém foi levado pelo disco voador. Nenhuma pessoa foi agraciada. Agraciada é no sentido de receber alguma graça, né? Alguma benevolência, algum benefício, alguma coisa boa. Abduzido está sendo sequestrado, está sendo sugado pelo disco voador, não é isso. Naves vindas do espaço sideral, naus, não dá. Naus tem a ver com navio, navio de grande porte, tá bom? Chegadas de um lugar improvável. Gente, espaço sideral aí é um lugar improvável? Não, nada a ver, ok? Então, número 10, B de bola. Todo mundo tá entendendo? Vamos lá, então, número 11, eu tenho a seguinte questão. O verbo empregado... Acho que você já percebeu que eu leio sempre o comando, né? Eu vou direto pro comando, galera. Meu olho vai rápido pro comando. O verbo empregado no mesmo tempo e modo do grifado acima está em. Isso é clássica da FCC. Gente, isso aqui é clássica. Olha o que eu tô falando, isso aqui é uma prova que nem é tão recente assim. Há anos a FCC vem cobrando esse tipo de questão. Então, você precisa analisar o enunciado. Desciam. Quando você encontra esse iam, né? O ia, é a ideia de passado. Pensa, você tem duas formas de fazer essa questão. Você vai por decorar as desinências verbais, né? O que a gente chama de desinência modo temporal. Decorar que o ia é passado, o vai é passado, e você vai decorando essas desinências, ou você vai pelo sentido, combinado? Então, vamos lá. O ia, muito comum cair esse... desciam é passado, não desce mais. Só que você precisa saber a diferença, eu gosto muito da semântica, saber a diferença entre desceu e descia. Desceu foi no momento pontual, é concluído, acabou, é pretérito perfeito. O pretérito perfeito não tem desinência modo temporal, ok? Então você não vai identificar pela desinência, sim pela semântica. Agora, desciam é uma ideia habitual. Falava, cantava, bebia, brincava, tudo isso é habitual. Combinado? Ótimo. Então eu já sei que isso aqui é pretérito imperfeito. Quando a banca te dá um pretérito imperfeito, você vai procurar essas desinências. O ia, o vá. Se ela te deu o ia no enunciado, é óbvio que ela não vai te dar o ia na resposta, que não vai ficar muito fácil. Você vai procurar o vá, você vai procurar, então, falava, cantava, brincava, comemorava, vai procurar o vá. Ou você vai procurar o verbo ter, né? O tinha. E aí você pode até memorizar um pouquinho esse NH, porque também você pode achar o punha. O punha, que também é pretérito imperfeito. E aí você vai procurar. E eu tenho lá, desistimos. Pela semântica, eu vou dar uma dica. Desistimos hoje, presente. Cresci. Cresci significa, então, ontem eu fiz, ontem falei, ontem cresci. É uma coisa meio boba, mas funciona. Que não vem disco voadores. Hoje, eles não são vistos. Hoje não se vê disco voador. Então, é presente. Aqui é pretérito, a letra B é pretérito perfeito, tá bom?
Não deixavam. Achei a resposta. Eu sei que vocês já tinham feito isso bem rápido, porque essa questão é bem fácil. E seria... Aline, por que não é a letra E? Ó, por que não é o ia? Olha o que eu falei. Quando a banca te dá o ia, aqui, ó, no enunciado, ela não vai te dar o ia na resposta. Aline, mas ela botou o ia. Mas isso aqui não é o ia. Isso aqui é ria. Ria. Combinado? É futuro do pretérito. Cuidado, tá bom? Cuidado se a banca te der, por exemplo, o verbo preferia, para você não confundir com preferiria. Aqui em cima é ia, aqui embaixo é ria. Preferia. Antigamente eu preferia alguma coisa. Use a palavra antigamente para você ter certeza se é pretérito imperfeito, a ideia de hábito. Antigamente descia, antigamente corria, antigamente preferia, tá bom? Então, número 11, D de dado. Todo mundo está entendendo?